Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos como programado a avaliação, o simulado do SPE. Para entrar no SPE, vocês têm duas opções, ou clicar no link que foi mandado ontem para vocês, ou então vocês entrarem pelo portal positivo, também é possível. Pelo portal positivo, você clica naquele ícone que parece uma peça de quebra-cabeças e escolhe a opção Avaliações SPE. Ele vai te levar direto para as avaliações. Outra coisa importante, temos que lembrar que vocês, nesta prova, nessa avaliação, vocês terão até segunda-feira para fazer, porém, esta é um pouquinho diferente, porque vocês, a partir do momento que você começa, você tem 2 horas para terminar, ok? Então, ela é um pouquinho diferente daquelas primeiras que vocês fizeram, ok? Então, para isso, nós vamos começar a revisão, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer a revisão. Vamos começar lá com os tipos de sujeito, tá? Nós vimos o sujeito, a classificação do sujeito no 6º ano, e agora no 7º nós estamos trabalhando com 2 tipos de sujeito específicos, que são os sujeitos oculto e os indeterminados. Qual a diferença de um para o outro? O oculto, você tem que prestar atenção no verbo, tanto o oculto como o indeterminado. O oculto, o verbo sempre será conjugado na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Ponto. O indeterminado sempre será conjugado na terceira pessoa do plural, eles. Então, compraram, gastaram, roubaram, pensaram. Quando a oração começa com esse tipo de conjugação, terceira pessoa do plural, eu não sei determinar quem é o sujeito. Então, eu classifico ele como sujeito indeterminado. Porém, uma dica. Se eu faço uma oração de período composto e eu começo com ela assim, por exemplo, Marcos e Raul picharam o muro da escola. E aí, ponto. E aí, continuo uma outra oração. Mesma oração, só que eu falo que é um período composto porque eu vou dar continuidade a ela. Aí eu continuo assim. Foram levados para o conselho tutelar. Quando eu falo foram, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, teoricamente, eu classificaria isso como sujeito indeterminado. Mas nesse caso, não. Por quê? Porque lá no primeiro período, quando eu falei Marcos e Raul picharam o muro da escola, eu determinei quem são eles, o Marcos e o Raul. Então, quando eu falo assim, foram levados, eu sei quem são eles, quem são essas pessoas que foram levadas. Foi o Marcos e o Raul, tá? Então, se o período é composto, eu tenho que prestar atenção se antes eu indiquei quem é o sujeito, tá? Mas regra geral do sujeito oculto e indeterminado são estas que eu expliquei. O verbo conjugado na primeira pessoa do singular ou do plural, sujeito é oculto. Verbo conjugado na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado, ok? Agora vamos para a próxima. Nós vamos falar sobre o resumo. O resumo está lá na página 43 da apostila. Então, quais são as características do resumo? O resumo ele tem que ter coesão, ele tem que ser fiel ao texto original, e ele tem que ser impessoal. Você não pode expor a sua opinião referente àquele assunto. Outra dica importante do resumo é que ele usa muito palavras hiperônimas. O que são hiperônimos? Os hiperônimos são substantivos que fala de uma espécie mais ampla. Por exemplo, eu não falo de uma espécie específica de flor, eu falo as flores. Quando eu falo do hipônimo, aí sim eu estou falando de uma espécie específica, tá? Então, isso é o resumo.
Voltando um pouquinho aqui, lá na página 40, vamos falar sobre o tópico frasal, que também pode cair na prova de vocês. Então, o tópico frasal, dica básica, ele sempre vai estar no início do parágrafo. Então, o parágrafo, vamos aqui, ó, na página 40, ele fala assim, ó, depois de muito tempo, os cientistas finalmente conseguiram responder aquilo que todo mundo queria saber. Sim, existe água em estado líquido em Marte. Tudo isso que eu falei é o tópico frasal. Então, o tópico frasal vai do início do parágrafo até a primeira pontuação dentro daquele parágrafo, ok? Então, aqui a pontuação é esse ponto de exclamação. Vamos falar também sobre o elemento fantástico dentro dos contos de fadas, dentro das fábulas. Eu sempre falo isso para vocês, sempre explico isso para vocês. O que é o fantástico dentro de uma narrativa? Vamos pegar um exemplo bem básico. Aquela história da Bela e a Fera. Quando eu pego a xícara, o bule, e transformo ele, coloco nele personalidades humanas, características humanas, eu estou trabalhando com um elemento fantástico dentro da narrativa, ok? Então, eu dou personalidade para esses seres que, na verdade, não teriam, tá? Então, isso é o fantástico dentro de uma narrativa. Então, ele vai trabalhar com o real e o irreal, tá? O real são as emoções, e o irreal é um objeto, por exemplo, ter aquelas emoções. Então, se nós estamos trabalhando com fábulas, as fábulas trabalham com que tipo de personagens? São animais, são objetos, são elementos da natureza. Então, isso é o fantástico, tá? Dentro dessa narrativa, ok? Então, resumindo, é isso que vai cair na prova de vocês. Espero que vocês estudem. Quando forem fazer a prova, prestem bem atenção. Façam essas anotações antes dessas páginas que eu falei para vocês, tá? Que eu falei no início, explicando para vocês aí do conteúdo. Estejam com a apostila em mãos. Lembrando que essa prova é um pouquinho diferente das anteriores, porque ela te dá um prazo de 2 horas para você começar e terminar. Então, a partir do momento que você começa essa prova, você tem 2 horas para finalizá-las, tá bom? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso, ok? Então, vocês não terão aquela oportunidade que vocês tinham lá igual na outra, que vocês podiam refazer a prova várias vezes. Aqui é um pouquinho diferente. Espero que vocês consigam tirar uma boa nota, lembrando que são 6 questões de língua portuguesa, tá? E aí vocês vão fazer as outras também. Procurem fazer tudo no mesmo dia, separa o material, faça suas anotações, para que você possa fazer a prova com tranquilidade, ok? Boa prova a todos!